Oi pessoal, tudo bom? Vamos aí para mais um resuminho, né, do nosso estudo da próxima quinta-feira. Lembrando aí que o tema de hoje é loucura, suicídio e obsessão e também esquecimento do passado. Vamos lá, o que Kardec fala sobre a loucura? Na época de Kardec, né, os espíritas eram considerados loucos, né? Isso não mudou muito hoje em dia, não, né? Tem muita gente que pensa que a gente fala com espírito, né? É uma pessoa meio esquisita, né? Esse negócio de ficar falando com morto. Então ainda a gente tem uma peixazinha, né? E lembrando, né, que num passado recente, aí muitas pessoas foram internadas em casa de saúde, né? Os chamados hospícios antigamente, e tidas como loucas, né? E pelo, pelo espiritismo, provocada pelo espiritismo. E o que Kardec fala aqui? Quais os argumentos dele? Que a loucura é um estado patológico, né? Um estado anormal do cérebro, provocado, né, por preocupações excessivas. Essas preocupações podem ser religiosas, científica, política, ou até mesmo, né, os espíritos. Então a pessoa vai estudar determinado tema, se envolve com determinado tema e por uma condição física, patológica, de hipersensibilidade, ela se destrambelha aí, né? Mas é um problema do cérebro, né? Não tem nada a ver com o espiritismo em particular. Qualquer superexcitação aí, a gente ouvia muito falar antigamente nas pessoas, não estuda muito que você pode ficar, né, doido. Não, é a pessoa que tem uma predisposição e aí ela se aprofunda lá no estudo e se torna uma auto-obsessão e a pessoa já tem este problema. E aí ele coloca que o espiritismo, ao contrário do que as pessoas pensam, né, não provoca loucura, mas pelo contrário, pode prevenir a loucura, né, e o suicídio também, pois ele proporciona uma perspectiva elevada sobre as dificuldades da vida, amenizando o impacto das decepções e dos infortúnios. Isso tem muito a ver aqui com o suicídio, né, que é o próximo teminha. O que é o suicídio? O que leva as pessoas a se suicidarem? Materialismo, né? Descrença na vida após a morte, frequentemente leva as pessoas a sacrificarem tudo em prol dos prazeres imediatos, né, das sensações físicas, dando importância excessiva a bens materiais e sucumbindo à cobiça, à inveja, aos ciúmes. Tudo isso são tormentos para quem não tem uma perspectiva espiritual. Essa busca desenfreada, né, pela satisfação terrena, materialista, sem esperança de um futuro melhor, pode levar ao desespero, sensação de futilidade da vida, que a vida não serve para nada, né? Um total sem sentido, né? A vida não tem mais sentido, e aí a pessoa fala, não tem mais sentido, não tem mais nada, não vou terminar essa vida, para que eu vou continuar sofrendo? E põe fim à vida, né? Em contraste, a certeza da vida futura que nos traz o Espiritismo, né? Segundo a perspectiva espírita, altera a percepção da vida terrena, que se torna breve em comparação com a eternidade. Nós somos espíritos infinitos. Então, a vida material, diante do infinito, não é nada, né? Segundo a perspectiva espírita, as tribulações terrenas passam a ser vistas como provas e expiações que vão contribuir para o nosso progresso espiritual e não para o nosso sofrimento e punição, né? O espiritismo, ao oferecer essa perspectiva, ele atua como um antídoto contra o suicídio, fornecendo consolo e esperança diante das adversidades. Aliás, o Espiritismo é a única doutrina que oferece esse tipo de conforto e de consolo, né, em relação à perspectiva de uma vida futura. Aí Kardec vai falar sobre a obsessão. Muitas pessoas confundem obsessão com loucura, né? Loucura é o estado patológico. E o que é a obsessão? É, a loucura decorre de lesões cerebrais e a obsessão
é a influência dos espíritos inferiores sobre um indivíduo. E esse indivíduo aqui pode ser inclusive médium, qualquer pessoa, né? Ele descreve a obsessão como um fenômeno que persiste desde tempos antigos, manifestando-se em diversos graus, né? Desde incômodos passageiros, aquela coisa, perturbação, muitas vezes até com aquelas perturbações de poltergeist, né? Coisas caindo dentro de casa, barulhos incomodando, isso às vezes é passageiro, até o completo domínio sobre a vontade da pessoa, onde a pessoa passa a agir quase que só em função da influência espiritual. Ela perde toda a sua vontade. A gente vai estudar isso mais para frente, né, com detalhes, né, várias graduações aí da obsessão. O que Kardec argumenta aqui? Que o Espiritismo oferece o único caminho para a cura da obsessão. Como? Por meio da educação moral, né, do espírito obsessor, educação moral do espírito obsessor, né, conduzindo ao arrependimento e ao abandono do comportamento maléfico, e também a mudança e o comportamento do obsediado, que também é importante, né, porque não existe obsessão se não houver uma afinidade. Muita gente, mas eu estou sendo assediado. Não, você está sendo assediado pelos espíritos porque ele consegue um acesso a você, aos teus pensamentos. Então, muitas vezes não. A gente precisa fazer uma mudança de pensamento para se desligar dessas influências espirituais. Ele ressalta que a obsessão é independente da mediunidade, como a gente já falou, né? Podendo afligir qualquer pessoa, independente das suas crenças, né? Sejam elas religiosas ou não, pois a influência espiritual, seja benéfica ou maléfica, é uma constante da vida humana. Nós já falamos sobre isso aí nos comentários passados, aí no estudo que nós estamos fazendo. Nós sofremos influências constantes do mundo espiritual. Nós estamos em constante intercâmbio, mesmo que a gente não perceba, com o plano espiritual, para o bem e para o mal. Para o mal, origina-se nas obsessões. Tá? Aí o outro tema que a gente vai abordar é esquecimento das vidas passadas. Nós falamos um pouquinho, né, na quinta-feira passada. E aí o que Kardec coloca aqui? Que o esquecimento do passado é central na doutrina espírita, especialmente no contexto da reencarnação. Né? Ele argumenta que, apesar deste véu que vai encobrir o passado durante a nossa vida material, a alma não perde as aquisições morais e intelectuais conquistadas em existências anteriores. Esse esquecimento é, na verdade, um mecanismo benéfico da providência. Então, os espíritos não perdem tudo aquilo que ele conquistou, né? E a gente percebe isso aqui nas ideias inatas. Kardec usa uma analogia aqui sobre um aluno que passa de um período para outro, né? Então, um aluno lá na quarta série passa para a quinta série. Não importa quando ele passa por um ano adiantado, muitas vezes a gente não vai lembrar do ano passado, né? Quem já foi estudante sabe perfeitamente isso, né? A gente parece que começa o ano seguinte zerado. Mas na realidade a gente não esqueceu. E não importa quem foi o professor, de que forma nós aprendemos, se a gente ficou em recuperação, se não ficou em recuperação, o conhecimento adquirido não se perde, a não ser que ele não tenha aprendido. É diferente. Mas aquilo que se consolidou como conhecimento, não importa que ele não lembre, ele vai levar para o ano seguinte e vai levar para a sua vida seguinte. Isso não se perde, né? De forma alguma. Da mesma forma, o espírito ao reencarnar ele traz consigo essas formas intuitivas, como ideias inatas, né? Que é a bagagem moral e intelectual acumulada. Né? Se em vidas passadas houve aprendizado e progresso moral, o espírito retornará mais evoluído. Né? Ele não volta para trás, ele não esqueceu nada, ele não está zerado. Tudo aquilo está acumulado nele enquanto espírito. O que acontece enquanto na vida material, né, de relação, a gente não lembrar deste passado, né? E o esquecimento, portanto, não implica um retrocesso, mas sim um recomeço e um patamar superior, que é o aluno passar
né, de um ano para o outro. Quais as vantagens do esquecimento, né, desse passado? Kardec ele argumenta que a lembrança, especialmente marcadas por sofrimentos, pode ser extremamente penosa, aumentando as angústias da vida presente. Certo? Já pensou se a gente lembrar de tudo que a gente fez? A gente vai ficar paralisado, né? Ele coloca, ele faz uma ilustração com um exemplo que eu achei muito interessante, né? Que acontece na vida, né? Na vida da gente não, na vida atual, inclusive. A pessoa que comete um crime, ela vai ser punida, né? Julgada, é punida, vai cumprir pena, cumpre a sua pena, né? Teoricamente, ele cumpriu sua pena, né? Com a sociedade, sai, é libertado. O que acontece com essa pessoa? Que a gente vê exemplos abundantes. Alguém lhe dá a oportunidade, sabendo que ele é um ex-presidiário, que cometeu um crime, mas ele pagou pelo crime, nós podemos argumentar. Não importa, não importa, isso não é esquecido. Tá? E o que normalmente acontece é que essa pessoa não tem oportunidades e volta, né, muitas vezes, a cometer crimes e voltar para a prisão. Isso aconteceria na nossa vida de relação. Já pensou a gente dentro da família, né? Enquanto a gente sabe que nós reencarnamos na nossa família, no núcleo familiar, muitas vezes com espíritos antagonistas, né? Que lá no passado tiveram lá suas diferenças. E aí, se a gente lembra, ou a gente fica envergonhado e paralisado pelo aquilo que cometeu, né? Ou então fica revoltado de lembrar, pô, mas você fez isso comigo, e aí? Onde entra? Onde entra o perdão, a tolerância, né? A resignação, né? Então, até para a nossa vida de relação, isso seria extremamente dificultoso para a gente, né? Então, o esquecimento temporário do passado, ele se harmoniza com a justiça e a misericórdia divina, pois todos têm a oportunidade de evoluir, independentemente de suas ações passadas. Bem, esquecemos e vamos tocar para frente. O que ficou no passado e a gente vai partindo daquele patamar que nós já alcançamos de conhecimento moral. A partir desse patamar, né, não importa o que nós fizemos de errado, né, nós vamos avançar, nós vamos para frente. Então, a reencarnação, aliada ao esquecimento, permite que a alma repare seus erros, experimente novas situações e exerça o livre-arbítrio em busca do aprendizado e da evolução moral. A cada nova existência, o espírito tem chance de fazer escolhas diferentes, amparado pela bagagem moral e intelectual acumulada, mesmo que inconsciente, né? E o esquecimento do passado, então, ele não é uma punição, mas é um instrumento de progresso, permitindo que o espírito, liberto das amarras do passado, né, aquelas lembranças daquilo que a gente cometeu de errado, trilhe caminhos na evolução espiritual em direção à perfeição. É isso, gente. Então, é uma bênção esquecer o passado. A gente não tem que ter preocupação com isso, ficar buscando, a não ser que a gente, em casos extremos de realmente necessidade, essas lembranças venham à tona, muitas vezes em sonhos, em intuições, né, para que a gente, em momentos chaves da nossa vida, a gente possa tomar decisões. Isso acontece, sim. E Deus o permite essas revelações quando elas são necessárias. E os próprios bons espíritos, né, provêem que isso aconteça, né, que a gente tem aqueles vislumbres do passado, mas para nos auxiliar, sempre para nos auxiliar, né? Então, se a gente for buscar isso, por curiosidade, por exemplo, é um caminho que vai provavelmente nos causar grandes transtornos. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu não lembro que eu não estou com o livrinho aqui, eu não lembro o que nós vamos falar no próximo estudo, né? Mas na quinta-feira a gente passa. Então é isso, pessoal. Tá aí um resuminho dos 2 teminhas que nós vamos falar. Muita coisa a gente já falou.
Lembrando sempre, quem puder leia, né, o texto do livro, que é sempre interessante. Quem não puder, está aqui o resuminho, pelo menos para estar participando do estudo, sabendo o que, é que nós vamos ali falar, fica mais produtivo. Mandem perguntas se vocês quiserem, sempre eu repito isso, né? Quiser já adiantar, botar perguntas lá no WhatsApp, fiquem à vontade, aí a gente já se prepara para responder. Senão a gente conversa aí durante o estudo e vamos colocando as dúvidas e vamos aprendendo juntos, tá bom, pessoal? É isso aí, tá bom? Até a próxima quinta-feira, amanhã, né? Às 8 horas. Fiquem com Deus.